Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 20 de agosto de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Você já ouviu falar em medicina veterinária sistêmica? Essa é uma abordagem recente da nossa profissão, que advém do estudo das constelações familiares e abre a possibilidade da atuação do médico veterinário não apenas com os pets, mas também com a família multiespécie. No papo de hoje, eu converso com Tiago Farias, médico veterinário graduado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em ciência animal e que atualmente trabalha no IDAF, no Espírito Santo. Venha saber mais sobre essa abordagem nova e descubra outras possibilidades de atuação na nossa profissão. Então, muito obrigada, Tiago, pela sua disponibilidade em vir falar com a gente hoje. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho dessa informação, desse conhecimento que é um tanto novo para todos nós. Exato, eu ia começar te perguntando exatamente isso. A questão da medicina veterinária sistêmica é uma abordagem bem recente. Então, você poderia começar explicando do que trata essa área, né, essa abordagem da medicina veterinária? Esse conhecimento, ele foi um conhecimento que ele ainda está tomando corpo, né, dentro das universidades, dentro das clínicas veterinárias, entre os profissionais, porque ele advém do estudo pelas constelações familiares, que é um estudo que o terapeuta Bert Hellinger desenvolveu, é um alemão, e ele trouxe isso para a questão mais da terapia, que a gente chama de terapia breve, ligada às pessoas, né, aos humanos. E o que aconteceu? Conforme a gente foi evoluindo e os padrões de família, os modelos que existiam e que a gente sabe que hoje eles foram se modificando, a gente traz como primeira visão, né, da veterinária a chamada família multiespécie. A gente ainda vai ouvir bastante falar isso, os alunos já estão escutando falar isso. É um conceito que a gente pode dizer sim também que é novo, que ele sai daquele padrão tradicional que era o que os nossos pais, que eram o que os nossos avós sempre falavam da família tradicional. E a gente sabe que esses padrões de família, eles alteram, eles vão se modificando. Então, eu posso falar de família hoje, por exemplo, a minha família, eu sou casado, tenho 2 filhos, e eu posso dizer que eu sou encaixado numa família chamada tradicional. Mas hoje existem famílias, por exemplo, monoparentais, pluriparentais, onde a gente vê que os cuidados ali com a criança, com os agregados que a gente tem, né, que as pessoas vêm, às vezes, um tio, uma tia, um avô, uma avó vem morar dentro daquele lar, e aí a gente vai vendo que a família vai se modificando, tem vários padrões de família. E o que a gente foca para a veterinária, da família multiespécie, é quando a gente traz, né, os pets, que hoje são milhares, são diversas espécies que as pessoas trazem para dentro dos nossos lares, e eles passam a ter uma visão, né, para quem tá morando, quem está habitando ali, de família. Quantos de nós não estamos, né? Eu não trabalho com a clínica, mas para os alunos, para as pessoas que estão lá recebendo esses animais dentro daquele espaço, a pessoa chega com o animal e às vezes a primeira fala que ele traz para o médico veterinário é: doutor, eu estou com meu filho aqui, né? Ele usa esse termo, estou com meu filho, salva ele, cuida dele, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí as pessoas passam a tratar como um ente da própria família. Então, por isso que quando a gente vai falar de medicina veterinária sistêmica, a gente não pode deixar de incluir ou de falar de família, porque a gente está tratando, sim, de um ser que chega ali, um ser que não sabe falar, mas ele sabe se expressar.
E tudo aquilo que ele está sentindo, né, a dor, ou algo que está mais chamando atenção ali para que o tutor traga para a gente poder olhar esse animal, aquela forma com que esse animal se apresenta, quando a gente coloca o olhar da medicina veterinária sistêmica para esse animal, a gente amplia, porque aí a gente deixa de olhar só a doença, o que está ocorrendo, e a gente passa a olhar como um todo. Então, a gente vai olhar, sim, para as questões do animal, o que está causando, qual a queixa principal, mas a gente vai ter um olhar especial também para aquele ambiente, onde ele está vivendo, aonde, como que ele está sendo criado, que tipo de informação e como que eu posso dizer, de algo que está chegando para ele que pode estar desencadeando esse processo que ele está passando. Então, não dá para a gente ser específico. Depois eu posso dar alguns exemplos para você de casos que a gente vem acompanhando, mas assim é um leque muito grande que vai desde comportamento, problemas bem específicos nos sistemas dos animais, aí eu digo sistema gastrointestinal, sistema neurológico, isso vai se ampliando, né? Até a marcha do animal, às vezes, pode ser modificada por algo que ainda não está sendo percebido, reparado, quando a gente coloca essa visão que ela é bem mais ampla. Então, Tiago, essa abordagem ela é bem interessante, né? Como você comentou, ela é bem nova, e aí acaba tendo, enfim, uma visão bem diferenciada com relação à estrutura familiar na qual esse animal se insere, né? E a gente sabe que tem essa questão muito latente da humanização dos animais e da agregação de um pet dentro de uma família como um filho, né? Como você comentou. E uma interferência muito grande de todo esse sistema em cima da saúde desse animal. E o contrário também pode acontecer? Tem a ver, sim. Às vezes são trazidas questões que são vividas ali naquele ambiente familiar e que elas extrapolam, sim, e podem fazer essa situação que você colocou para a gente. Realmente tem essa possibilidade de acontecer. Vamos exemplificar, né? Um caso que, às vezes, o tutor ele opta em fazer uma adoção de um animal. Só que quando ele leva esse animal para dentro do lar dele, na maioria das vezes, o que se espera é que seja acordado, né? Vamos supor, ele vai falar se o homem resolve adotar, né, um filhote de gatinho e vai levar para casa, e aí o ideal é que, né, comunique, gente, vou adotar um animal, a gente tem que fazer todas aquelas adaptações dentro de casa, vai ter que colocar uma grade na janela, né, todos os cuidados que a gente tem para ter um gato dentro da nossa casa, muda toda uma rotina. E só que tem famílias que às vezes isso não é conversado. E aí a pessoa geralmente fala assim: olha, achei um gatinho e estou levando para casa. E aí, se as pessoas não toparem, né, de cuidar, de ter esse cuidado especial mesmo, às vezes ela não vai alimentar ali todo dia, mas de ter um olhar mais cuidadoso, ótimo. Mas tem lares que não, que a gente já viu que quando a pessoa insere um animal dentro desse sistema familiar, causa transtorno, porque às vezes ela não vai, por exemplo, se adaptar a um odor, que aquele animal às vezes vai usar a caixinha de areia dele e vai ter às vezes pode, né, dependendo do tipo de ração que esse animal comer, de como que foi a dinâmica, se o apartamento é grande, se não é, pode ter um odor que vai incomodar, pode ter um miado, se for um animal que às vezes entra num estado, na época de entrar no cio, e às vezes vai vocalizar, vai emitir sons que vai incomodar. Tem gente que adora quando o gatinho vai lá, ronrona, põe, né, as patinhas e acorda, faz carinho, mas tem gente que detesta. Eu já vi pessoas falando assim: não quero saber de gato. E aí começa até com aquelas crenças que muitas pessoas trazem e falam assim: e o pelo do gato me dá alergia, isso causa aquilo. E para cada tipo de animal pode ocorrer uma coisa. Eu estou dando o exemplo de um gato, mas o cachorro pode ser uma forma, às vezes uma calopsita que a pessoa traz, um furão. Tem gente que leva. Já vi isso, foi na época da faculdade, me lembro, dos meninos na rural que levavam animais que precisavam ser cuidados, que vinham, que o IBAMA prendia,
E às vezes eu falava, eu trouxe hoje uma jiboia e vou ficar alimentando essa jiboia porque ela precisa ser cuidada. Nem todo mundo topa de trazer uma jiboia para dentro de casa. Então, isso pode extrapolar dessa forma, que aí vai desequilibrar, às vezes, as relações interfamiliares que existem ali, e não pode ser que isso não seja uma coisa tão boa. E tem muito, a gente sabe que existem muitas questões relacionadas à atuação do médico veterinário enquanto responsabilidade afetiva e emocional com relação a tutores que passam por situações complicadas com os seus pets, ou que às vezes responsabilizam o médico veterinário por um insucesso, ou por, às vezes, né, não conseguirem o resultado desejado, mesmo sabendo que aquele animal talvez não tivesse muita perspectiva. Então, a gente sabe que existe uma carga emocional muito grande atrelada à nossa profissão e que leva muitos profissionais a entrarem em estados, né, de fadiga, de estresse, enfim, de depressão, muitos fatores relacionados, né, a esse tipo de distúrbio, de transtorno, enfim, de acontecimento, né? E aí o médico veterinário que resolve atuar nessa área, ele acaba naturalmente passando por um processo, né, de inserção nessa questão da constelação, né, desse conhecimento, dessa autocura até, né, desse autoentendimento, para que ele possa levar isso depois para a sua prática profissional? O médico veterinário, quando ele busca essa visão sistêmica, ele entra num ciclo de aprendizagem que vai envolver, sim, o seu conhecimento. Porque para a gente começar a entender a visão sistêmica, a gente tem que voltar um pouquinho e aí olhar para os nossos sistemas familiares. Como está hoje, né, o meu sistema familiar? E aí não tem como a gente sair desse assunto sem falar de pai, sem falar da nossa mãe, de como a gente está, né, como a gente foi, como foi a nossa infância, a nossa juventude, o momento que a gente viveu lá na universidade, que a gente estava aprendendo. São valores que eles são construídos, que eles têm base na nossa infância. Esses valores eles vão chegando para nós conforme a gente vai amadurecendo. E aí, quando a gente é lançado para o mercado de trabalho, para as profissões, a gente não desvincula disso. Muitas das pessoas às vezes, vão morar fora, se distanciam mesmo, né, das nossas raízes familiares, mas elas sempre vão estar atreladas ao nosso sistema familiar. E aí, por que a gente fala de autoconhecimento? Porque aí a gente vai começar a entender. A gente vai entender, às vezes, um padrão de comportamento que a gente repete dos nossos pais. Então, isso acontece de uma forma muito natural. Conforme a gente vai entendendo, vai olhando para essas questões familiares, a gente vai entendendo o que a gente é hoje, né? Por que a gente é esse médico veterinário profissional nessa área, por que a gente, às vezes, sente mais conforto, por exemplo, para tal área. Hoje, eu atuo na parte de gerenciamento do laboratório, é uma área que eu gosto, que eu me identifico, e que hoje, por exemplo, se você fala assim, você atende hoje, faz clínica de um animal? Não consigo, não tenho esse sentimento, essa vontade de receber um animal dentro de uma clínica, de fazer todos aqueles cuidados. A gente aprende na universidade. Mas por que será, né, que a gente tem essas preferências? E a gente vê que o médico veterinário na formação é amplo, ele pode, né, trabalhar em diversas áreas, mas quando ele vai aproximando do mercado de trabalho, quando ele começa a querer se encaixar, muito do que ele vai buscar, às vezes está dentro dele, que ele vem trazendo essas raízes. Por que eu falo isso? Essa semana mesmo eu tive uma conversa com a minha mãe sobre o trabalho que eu sempre admirei, que eu sempre vi. Mamãe sempre foi ligada muito ao laboratório, e ela tem formação em técnica de laboratório. E aí a gente conversando, eu comecei a identificar isso, falando, mamãe, você já percebeu o quanto que hoje eu estou trabalhando com laboratório? Isso veio muito porque eu via ela saindo, via foto dela usando aqueles óculos de laboratório que protegem, jaleco, e a gente identifica isso, e às vezes a gente quer repetir talvez essa escolha que a mãe teve, né, de fazer tal profissão. Meu pai, por exemplo, meu pai já gosta muito de fotografia, gosta de uma área diferenciada, mas que eu também percebo que às vezes eu vou vendo, nossa, como que eu gosto de foto, como que eu gosto disso, daquilo. Estou trazendo deles. Então, às vezes, a gente tem essa identificação. E isso ajuda muito quando o jovem está naquela indecisão, né?
nossa, eu não sei em que eu me encaixo, será que eu gosto dessa profissão? E essas questões vão vindo, né? Aí até a gente amadurecer, até a gente entender, é o processo que você falou, de autoconhecimento, onde a gente vai ter que olhar para nossas questões, os nossos propósitos. Por que eu escolhi a medicina veterinária? Será que eu quero salvar? E aí foi um ponto que mexeu muito quando eu comecei a estudar e entender isso, que a gente descobre que o arquétipo do herói, do salvador, isso está demais ainda na nossa profissão, né? Dos jovens que entram com aquela ideia de que tem que salvar, tem que, né? Vou dar a receita do sucesso, vou conseguir vencer, todos os animais, não vão morrer mais animais nas minhas mãos. Só que quando o médico veterinário se depara com a morte, com a eutanásia, com as situações de dor, de sofrimento, essa semana mesmo chegou um vídeo para mim que eu estava lá onde eu trabalho, né, no laboratório, eu só vim trazer uma imagem de um animal que foi agredido, que estava muito machucado. E aí quando a gente se depara, né, com essas situações de atropelamento, de morte, a gente tem que estar preparado para encarar essa situação e saber que sim, o animal tem um momento dele que ele um animal não vive para sempre. Então a gente vai entender que ele também tem os processos de adoecimento, tem o processo de morte. E aí isso vai chegando para a gente até que tem gente que encara bem, vai buscar terapia, vai buscar outras ferramentas e segue na profissão. Só que a gente também encontra casos em que o veterinário não dá conta e entra no caso do Eu burnout. fiquei assim, prestando atenção na sua fala, né? E eu já estava um pouco que fazendo essa conexão de o quanto seria importante que os estudantes tivessem acesso a esse tipo de informação, como parte da construção de um processo de autoconhecimento, até para facilitar essa escolha de área de atuação. E existe um pouco dessa, digamos assim, desse padrão que as pessoas enxergam no médico veterinário, que é o clínico de jaleco, né, num consultório veterinário, com seu estetoscópio no pescoço, que atende qualquer espécie de animal, porque você, como médico veterinário, provavelmente ouve, né? Ah, o meu peixe está esquisito. E aí, será que você não sabe me dizer o que eu posso fazer? Ah, um frango está doente, ou o cachorro, ou o gato, e às vezes isso está muito distante da área que a gente trabalha. E eu acho que muitos estudantes, quando entram no curso, têm também essa visão, né, restrita com relação às áreas de atuação que a profissão oferece, e muitas vezes se sentem excluídos ou menores se não têm afinidade por essas áreas, né? A pessoa chegar à conclusão lá no sexto, sétimo período que ela não gosta de nenhuma das clínicas, não gosta de cirurgia, não gosta de reprodução, a pessoa já se sente um pouco, muitas vezes, eu vejo, conversando com alunos, às vezes eu escuto isso, a pessoa se sente um pouco menos pertencente àquela profissão, né? Então, Sim. esse conhecimento seria bastante interessante para a pessoa exatamente desenvolver essa visão, né? Com relação a por que possivelmente eu me encaixo melhor em uma determinada área e não em outra, e de onde vem isso em termos de, né, origem, família, criação, enfim, uma série de questões aí, né? E aí, Tiago, o que existe, né, que as pessoas podem ter acesso com relação à formação e informação nessa área? Como é que as pessoas que têm interesse, as pessoas que acham bacana, que eventualmente às vezes nem têm contato com a constelação familiar, né, tipo, para pessoas, mas estão no curso de veterinária, despertam esse interesse, como elas podem fazer para procurarem aí conhecimento nesse campo que é tão novo? É um campo novo. E complementando o que você estava falando sobre essa questão da importância da gente trazer isso para os alunos que estão em formação, eu acho que a medicina veterinária, os cursos, eles vão seguir para talvez uma disciplina ou alguma disciplina optativa, algo que traga essa informação para poder que eles tenham acesso. A gente, por exemplo, na nossa formação, a gente não teve, né, esse tipo de orientação, mas eu creio que os cursos vão evoluir para que coloquem, né, uma disciplina desse tipo e é onde consegue trabalhar nessas questões com os alunos para que eles enxerguem isso. Que muitos, eu já conversei com alunos, muitas pessoas que às vezes entram na profissão, não só na veterinária, já vi isso na medicina, já vi isso na engenharia, na advocacia, que às vezes quando a pessoa está formando, aí começa assim, a se auto-identificar, a se entender,
fala assim, poxa, eu estou fazendo a universidade só para agradar meus pais. Eu conheci uma pessoa que fez medicina, ela terminou a medicina, ela falou assim, foi lá, entregou para o pai dela, falou assim, ó, esse é meu diploma de medicina, mas eu não vou fazer medicina, eu quero fazer outra coisa. E aí a gente sabe que isso tudo tem a ver com a questão familiar, onde às vezes os pais não permitiram que esse aluno, que esse jovem pudesse fazer suas escolhas, né? No momento que ele tivesse, que ele foi lá fazer o vestibular ou que ele optou, ele pudesse optar pelo aquilo que ele tem, né? Essa ânsia, essa vontade. Então isso implica direto. E sobre o assunto, eu separei aqui para vocês o livro, a capa do livro é um tratado que existe, é Tratado de Medicina Veterinária Sistêmica, que ele foi escrito pela Carla Soares e colaboradores. Foi um livro que eu li, que eu me preparei bastante para entender um pouquinho desse assunto e deixo também como referência, mas a gente tem bastante também informação hoje assim difundida dentro também da biologia, dentro da área da constelação familiar dos humanos, onde a gente consegue fazer esse link do que é aprendido também dentro das terapias, dentro da psicologia, e que a gente consegue fazer esse cruzamento das informações que chega para a área animal. E hoje eu indico sempre, tem um Instagram, que é o da Medicina Veterinária Sistêmica, que a gente encontra as postagens, informações sobre workshop, sobre cursos, porque é uma busca que dificilmente a gente vai achar publicação científica, por exemplo, né, falando disso, informações fora do Brasil, não é um assunto novo ainda, então as coisas ainda estão começando a chegarem. E tem um livro que eu gosto sempre de indicar também, que é de um biólogo, um estudioso chamado Rupert Sheldrake. E ele fala que os cães sabem quando os seus donos estão chegando. É um livro muito bacana e que a maioria das pessoas que têm um olhar um pouquinho mais cuidadoso já puderam reparar. Tem muitos cães que quando o dono está chegando, ele já sente e ele já espera. A gente vai falar, vai ouvir, já ouvi isso. Fala assim, mas é porque já sabe o horário, sente cheiro e tal, tal, tal. Mas eu já vi filmagens, é muito legal, de pessoas que botaram as câmeras e fizeram chegada em horários diferentes, e aí vê o cão às vezes rodando em círculos, ou ele vai para perto da porta, ele tem todo um movimento que esse animal ele sente isso, e aí ele, opa, o dono está chegando, e ele faz esses movimentos. E isso acontece também dentro das dinâmicas familiares, quando esse animal ele entra para a dinâmica familiar, ele está vivendo aquele dia a dia ali, muitos dos animais sentem quando a pessoa, por exemplo, está passando por um processo de perda de um parente querido, um acidente, alguma coisa que causa dor, causa tristeza. Eu gosto sempre de dar exemplo do celular. Hoje, se a gente pegar um aparelho de celular, eu falar com você, Thaís, faz uma ligação para mim. Quando você dá o ok aí no seu aparelho de celular, ele emite uma onda eletromagnética, pensa bem, que tem que ir para uma antena, essa antena reproduzir o sinal para poder chegar no outro celular, o celular tocar. Quem que vê isso? Né? A gente faz no automático hoje, mas a gente não enxerga, a gente não vê nada disso que acontece. É tudo em milissegundos. E da mesma forma que esses campos energéticos existem nos aparelhos, né? TV, Wi-Fi, que está aí o tempo inteiro, né? Jogando informação para lá, para lá, a gente não vê nada disso. E aí eu dou esse exemplo. Quando a gente também está com os animais, quando a gente está num momento, seja bom também, né? A gente está falando de um momento de dor, de dificuldade, mas também e quando o dono chega feliz, né? Porque conseguiu um emprego novo, porque arrumou uma namorada, porque voltou da praia feliz, e o animal está lá naquela mesmo campo energético também ali, né? Desfrutando disso. Então isso também tem tudo a ver com esse campo que a gente emite, né? Nós somos células vivas e a gente tem todo o nosso eletromagnetismo, a gente tem a nossa água toda circulando no corpo, que tem, né, os polos positivos, os polos negativos, e é uma informação ainda que precisa ser estudada, que ainda tem muita coisa para avançar, mas que eu fico, quando eu entro nesse assunto, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, de difundir, porque a gente precisa divulgar um pouco, sair um pouco da ciência, né,
de quando a gente está ali estudando um ciclo de Krebs, um ciclo que é muito explicadinho do que acontece, os canais de sódio e potássio, tudo ali na ciência, mas quando a gente vai para a parte fenomenológica, que a gente usa isso, que a gente não consegue explicar, não consegue definir muito bem ainda, aí que a gente amplia, né, esses horizontes para o sentir, que eu acho que o sentir é uma coisa importante para o médico veterinário e que às vezes a gente deixa de fazer isso, deixa de praticar o sentir, o olhar no olho, que ele é muito importante. Pensem quando a gente vai, né, trazer a gente não, quando o tutor vai trazer o filho dele, ou aquele animal que para ele é considerado tão importante, ele vai trazer para você, ele quer segurança, ele quer que a gente olhe nos olhos, o sentir ali naquele momento, a segurança toda que a gente passa, o tutor ele sente, o animal sente. E aí escuto médicas veterinárias que falam assim, nossa, quando eu entro para fazer o atendimento e eu estou segura, e eu estou com aquela disposição e tudo dá certo. O animal, às vezes, que era agitado, às vezes ele fica quieto, ele deixa canular uma veia, ele entende que ele está sendo cuidado, e a gente ouve isso, né, na clínica, as pessoas falando, parece que ele conhece, parece que ele sabe quando vai ser vacinado, parece que não sei o quê. Então, está sentindo todo esse campo energético. É bem interessante, né? Deixa claro que, assim, algumas pessoas são muito críticas com relação a coisas que elas não entendem e, às vezes, partem para aquela questão do eu não aceito porque eu não consigo ver e para mim não é palpável, e tá tudo bem, né? Sim. As pessoas não têm que se identificar com todas as linhas, com todas as abordagens e abraçar tudo e acreditar em tudo, mas existem perfis de pessoas que têm essa sensibilidade maior e que têm, às vezes, essa necessidade de chegar a esse nível de conhecimento, né? E para as quais essa área, né, que está aí em pleno desenvolvimento é extremamente interessante, né? E para grandes animais não tem nada ainda, né? Já tem algumas pessoas de São Paulo, a Silvia Calian, eu já vi algumas postagens também de pessoas que estão começando a ter o olhar mais sensível para, principalmente os equinos. Os equinos, a gente percebe que eles são um pouco mais sensíveis também, e quando a pessoa quem pratica a monta, quem pratica essa proximidade com o equino, pode falar isso melhor do que eu não tenho experiência, mas é uma conexão que existe de carinho, de admiração, de respeito, quando a pessoa está naquela conexão com o animal, seja digamos, um animal muito próximo da família, que está ali dentro do estábulo, que as pessoas às vezes vão no final de semana e usam aquele animal para uma cavalgada, para um passeio, mas tem esse afeto, isso é muito interessante. Quando é para animal de produção, né, por isso que eu acho que a questão, se a gente for colocar para os bovinos, esses animais geralmente eles estão aí para nos servirem, né, para poder explorar para a área do leite, para a área da carne, e aí eu acho que essa conexão é mais difícil, né, da gente entender, de aproximar, porque eles têm a vida mais breve, né, a vida da produção, né, que a gente sabe que isso é rápido. E lembro muito bem de uma amiga que eu tinha na rural, ela chama Érica, que ela tinha um porquinho. E ela era feliz da vida, o porquinho dela era o pet. Ela ia, às vezes, levava o porquinho chamava Arthur. Ela levava o porquinho para a praia, todo mundo falou, gente, mas como pode um porco ser um pet? Sim, aquele animal, ele se comportava, ela trouxe para dentro de casa, não sei como é que foi o desdobramento, né, se o pessoal da casa dela topou, na época que ela levou aquele porquinho para dentro de casa, mas eles tiveram tanto carinho com aquele porquinho, o porquinho não foi para abate, o porquinho foi viver de forma, né, junto com aquela família. Então, eu acho que as coisas têm avançado para aqueles animais que estão próximos da família. E talvez para essa parte de grandes, mais para equino. É uma área a ser explorada, assim, porque a gente percebe que bovinos realmente bem pouco frequente, mas está sendo cada vez mais levantado, né, essa questão da preocupação não só com o bem-estar, mas também com o comportamento dessa espécie. Então, para a gente compreender melhor qual é a fisiologia, qual é a índole,
né, daquela espécie. E para pequenos ruminantes, tem muita gente que tem pequeno ruminante como pet, né? Que tem lá uma cabra, que tem uma ovelha de estimação e que tem realmente essa proximidade, vira e mexe, assim, é bem frequente. No hospital aqui da Universidade de Vila Velha, quando a gente recebe pequenos ruminantes para atendimento, são animais de estimação, não são animais de produção. Então, existe aí um campo também para talvez a criação, né, de um entendimento, de uma proximidade. E é interessante com o advento aí das redes sociais, né, da gente ver, às vezes, rotinas e abordagens que fisicamente estão muito distantes da gente geograficamente, né, mas até búfalos, assim, você vê, né, perfis no Instagram das pessoas botando lacinho no búfalo e enfeite no búfalo e abraço o búfalo e animais super dóceis. Então, tem se desenvolvido bastante isso também com relação a animais de grande porte. Então, é interessante, né, saber essa informação se tem alguém, né, pensando em trabalhar nessa área também. Não sei como seria, né, essa abordagem, mas para o cavalo, com certeza, né? Cavalos, apesar do porte, para muitas pessoas são realmente membros da família, assim. Se a pessoa tivesse condições de pegar no colo e entrar com o cavalo na clínica, como faz com cão, né, como faz com gato, de meu filho, salva, doutor, pelo amor de Deus, muita gente com certeza faria, né? Faria. E um exemplo que dá super certo, e eu tenho essa certeza que a conexão é excelente, são os trabalhos da ecoterapia. O quão de desenvolvimento que tem, e aí tem publicação científica disso, de recuperação de pessoas que têm lesão, crianças autistas, crianças que necessitam desse cuidado mais, né, atento para as questões que elas precisam de desenvolver e ver o quanto que ela desenvolve ali, porque ela está ganhando confiança. E aquele animalzinho que está sendo montado ali, ele tem todo um trabalho que ele está fazendo ali que ele transmite isso para a pessoa que sente. Ali também é um momento de conexão. E aí a gente pode conversar com quem eu já conversei com pessoas que levam suíços para ecoterapia. É maravilhoso os resultados, o quão importante, o quão grandioso esse trabalho. Acho bem interessante. Sim, e aí para matar nossa curiosidade, como foi que você se inseriu nesse meio da medicina veterinária sistêmica? Como foi a sua história com relação a essa área? Ah, bacana. Foi uma história muito, 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 muito legal, assim, que, nossa, eu fico até emocionado. Porque eu já tinha uma vontade, assim, já estava envolvido com as questões da constelação familiar humana, né, onde eu participava. Eu busquei primeiro um curso para poder entender. E quando eu entendi isso, eu queria entender primeiro a formação da minha família, né? Como que surgiu, como que foi com os meus avós, com os meus bisavós, de onde eles vieram. Eu cheguei a fazer, tem hoje no meu um cadastro num programa chamado Árvore Familiar, que você consegue botar fotos, datas, e eu tinha muito disso de buscar, né, de tentar entender o porquê de formar e por que eu cheguei nessa família. Então, foi uma busca muito minha que eu fui buscando, fui conhecendo, e aí, durante uma das minhas aulas, um professor meu que é muito querido, ele falou assim, Tiago, você já viu que tem essa visão sistêmica para animal? Eu falei assim, não, nunca vi, não sabia. E foi ele que fez esse link, assim, ele me mostrou e falou assim, dá uma olhada nesse site, nesse Instagram. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei assim, nossa, que bacana, que coisa interessante, eu vou entrar em contato com o pessoal, vou buscar informação. Aí escrevi para essa professora, ela mandou, desse livro do tratado, ela me mandou uma dedicatória super fofa, assim, falando, olha, que interessante. Eu falei, no Espírito Santo eu não conheço ninguém ainda que está trabalhando. E aí ela trouxe isso para a gente e eu fiquei, assim, muito feliz. E logo quando eu tive esse contato, uma pessoa, hoje eu gerencio os trabalhos de diagnóstico aqui do Estado, uma pessoa que é uma amiga de uma amiga de uma amiga, passou meu telefone para eu poder orientar uma senhora que tinha sido agredida por um animal. E ela tinha sido mordida por um animal e estavam suspeitando de ter raiva, um animal muito agressivo, e assim, uma questão bem preocupante. E, Tiago, o que que faz? Eu falei, poxa, eu trabalho num laboratório que faz diagnóstico da raiva, vou identificar, vou falar, né, que tem que lavar, tem que procurar um posto de saúde, dei todas aquelas orientações que a gente aprende para que a pessoa buscasse. E na conversa com ela,
eu fui sentindo que ela estava passando por um momento de separação, de divórcio na casa dela. E o animal, ele sentiu todo aquele campo daquele ambiente que ele estava vivendo e, num certo momento, ele atacou. Assim, a gente, pelo que a gente conversou e eu entendi, foi um momento que ele estava se sentindo também que ele ia ser abandonado. E aconteceu isso depois. As pessoas que estavam preocupadas com essa família, que foram, no caso, os filhos dessa pessoa que estava divorciando, eles tiraram o animal e colocaram o animal, mandaram ele para o interior, mandaram ele lá para Iuna, para a família dela. Aí eu falei, gente, olha só, né? O animal já estava sentindo. Então, o animal foi tirado daquela família, foi levado para o interior, e ali estava tendo uma situação de divórcio. E aí eu falei, gente, olha como é que aconteceu. E comecei a conversar, comecei a entender, interessante. E aí a gente, quando trabalha com a medicina veterinária sistêmica, quando a gente tem esse olhar para a família, a gente começa a entender, por exemplo, das doenças espelho, que é estudado também nesse tratado. Priscila, que é minha esposa e trabalha com clínica, ela tem essa sensibilidade também. Ela falou assim, gente, às vezes, quando chega um animal que a gente diagnostica com diabetes, a gente pergunta, tem algum diabético na família? E vira e mexe tem, dentro do próprio lar ali, um animal que a gente fala que está fazendo, ele está, às vezes, representando o mesmo tipo de doença. Assim acontece para comportamento. Né? Fala assim, nossa, o comportamento desse animal é igual ao comportamento do dono. E aí tem esses vínculos também. Então, isso vai extrapolando para comportamento, para doença. E, assim, tem vários estudos que foram chamando minha atenção. Eu falei, que interessante. Aí, com essa proximidade dessa tutora, e a gente conversando, eu indiquei para ela que ela buscasse uma ajuda, buscasse uma terapia. E aí chegou um ponto dela falar para mim, Thiago, eu estou pensando em me suicidar, tirar minha própria vida, porque para mim a vida já não faz sentido. E aí eu fui descobrindo, né, nesse bate-papo com ela, tudo aquilo que envolvia e pude indicar para ela. Olha, eu acho que você pode buscar isso, pode buscar aquilo, para entendimento. E ela hoje virou uma pessoa muito próxima, que vira e mexe, a gente conversa e tudo, não buscou, não tirou a própria vida, viu que a vida tinha outras saídas, que ela podia ser feliz de outras formas. Passou pelas dificuldades de um divórcio? Sim, mas o animal voltou para ela, que é o final feliz, assim, que ela, olha, consegui trazê-lo de volta, estou passando por essas dificuldades ainda e tudo, mas foi assim o que me motivou. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu quero, sabe, me entregar de alma, quero entender. E aí foi a minha história, assim, para poder entrar na medicina veterinária sistêmica, foi esse caso desse animal. E aí, no final das contas, o cachorro parece com o dono? Tem tudo a ver com a visão sistêmica. O cachorro se parece com o dono, ele se espelha, né? Um amor tão grande que ele sente, né? Que esse animal, ele tá sentindo a energia e tá ali doando todo aquele carinho, aquela admiração, sabe? Que tem. Então, eu acredito, sim, que o cachorro, a maioria das vezes, ele espelha o seu dono. E a gente tem que lembrar que os animais também eles têm as histórias deles de vida também. Apesar de ser uma vida mais breve, mas esse animal, quando chega para a gente tem que entender também que ele teve a vida dele. Às vezes o animal pode ter passado por maus tratos. A gente já teve muitos animais aqui em casa que cada gatinho que chegava, cada cachorro a gente ia ver, ele tinha suas histórias também de como isso se desdobrou para ele chegar na nossa família. E o porquê, né? Será, né, que o animal veio calhar na nossa família, foi encontrado em tal lugar e ele chegou para a gente cuidar. Quando a gente entende isso, que ele tem uma família, que ele precisa do cuidado e a nossa família também pode desfrutar daquela boa energia, daquilo que ele traz para melhorar o nosso lar, é um casamento que faz, né? E aí ele passa a pertencer à nossa família, que foi o que a gente falou no início, né? Família multiespécie, e pode ser considerado. Lembrando que ele tem que ter o cuidado também da gente não humanizar, né? Não ficar pintando a unha do cachorro, se emperequetando e fazendo com que aquele animal passe por um processo de humanização. E incomoda, vai sentir calor,
vai incomodar dependendo da roupa que coloca, né? Isso desdobra para um outro tema que, se a gente for falar também desse processo de humanização também, é um assunto longo, mas também a gente tem que entender que eles têm as necessidades dele e têm os comportamentos de cada espécie, né? Então, a gente tem que respeitar, eu acho que é questão de respeito para que o animal conviva de uma forma mais dentro da característica dele. Bom, Tiago, muito obrigada por esclarecer, né, por contar um pouco da sua história e dessa abordagem nova que a gente tem na medicina veterinária. Eu acho que é interessante essa divulgação para alunos, aspirantes, enfim, saberem que é uma possibilidade a mais, né, que não exclui outras abordagens, muito pelo contrário, a gente pode integrar isso da forma como você falou, até como uma maneira de formação pessoal, individual, né? Que é importante também, né? Nós somos indivíduos integrais, né? A gente não é só profissional. A gente é pai, é mãe, é filho, é marido, esposa, enfim. A gente está inserido dentro de uma série de núcleos, né? E isso acaba tendo um impacto direto aí na nossa atuação, nas nossas condutas em algumas situações. E aí eu gostaria de deixar disponíveis, né, os contatos, a gente vai colocar as redes sociais, o nome do livro que você indicou, a gente deixa tudo disponível no link descritivo do vídeo. Só queria agradecer mesmo por esse bate-papo, por essa oportunidade de trazer esse assunto novo. E eu posso dizer que eu sou um médico veterinário assim muito realizado no que eu faço hoje, e a visão sistêmica ela veio me trazer assim muito mais segurança, muito mais visão do que eu já vivi, e eu gosto muito de compartilhar isso também, e esse canal é uma maneira, né, um bate-papo gostoso onde a gente pode também difundir isso, que agora a gente lança, né, para o YouTube, lança para a rede, a gente fala que a gente ganha o mundo, né, a gente pode daqui a pouco colocar legenda e o cara lá nos Estados Unidos, lá no Iraque, onde for, ele consegue assistir e acessar essa informação, então isso é maravilhoso. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!